E se o que você chama de amor for apenas um reflexo distorcido do controle? E se cada "eu te entendo" que você ouviu na verdade fosse uma armadilha cuidadosamente construída para alimentar um vício químico dentro da sua mente? Carl Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e talvez o verdadeiro campo de batalha nunca tenha sido entre você e o outro, mas entre sua luz e a sombra que habita aquele olhar que você insiste em justificar. O que você sente como empatia pode ser, na verdade, o eco de um código invisível, programado para te manter preso em um ciclo de dor e recompensa. Há algo profundamente sedutor na forma como o narcisista se conecta. Ele não te conquista, ele te decifra. Ele encontra a fissura na sua alma e a transforma em uma porta. Cada palavra doce, cada silêncio calculado é uma senha emocional que ativa em você o mesmo mecanismo da dopamina. Prazer imediato, vazio logo depois. E você volta, sempre volta. Mas o que o faz retornar não é amor, é abstinência emocional. Uma fome que não é do outro, é de você mesmo. Jung chamaria isso de projeção, o espelho que mostra apenas o que você não aceita enxergar. Você já percebeu como o tempo se distorce quando está perto de alguém assim? Um minuto vira eternidade e uma ausência de horas dói como semanas. Esse é o campo da possessão psíquica, onde o narcisista se torna uma entidade simbólica que habita seu inconsciente, alimentando-se da energia que você chama de empatia. Você não o ama. Você está tentando curar a si mesmo através dele. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta curar, mais se fere. Como se uma força invisível manipulasse os fios da sua entrega. Há uma linha tênue entre a alma que ama e a alma que se perde. Jung acreditava que aquilo que negamos nos domina e aquilo que integramos nos liberta. Então pergunte a si mesmo, o que exatamente dentro de você precisa do narcisista para existir? Será que ele é o espelho do seu próprio vazio? Ou será que é o professor sombrio que o inconsciente enviou para te ensinar sobre limites, identidade e valor próprio? Essa resposta não virá fácil, porque o código não se quebra com lógica, se quebra com consciência. Você está prestes a entender porque o ciclo parece impossível de romper. Porque a mente cria dependência de quem a fere, porque o empata ao tentar salvar o outro acaba se afogando no reflexo da própria sombra. Mas atenção, há um ponto de não retorno. Um instante em que o véu cai e tudo que era amor revela-se controle. E quando isso acontecer, você precisará decidir se continua dormindo no conforto da ilusão ou se desperta para a verdade que pode libertar, mas também destruir tudo o que você acreditava ser amor. Há um instante em que o empata começa a perceber o vazio entre o que sente e o que recebe. É um espaço silencioso, quase invisível, onde o olhar do outro deixa de ser abrigo e passa a ser espelho. Nesse intervalo, algo se quebra dentro. O que antes era conexão vira confusão. O amor, que parecia cura, começa a se revelar como um vício lento. A mente tenta explicar, o coração tenta negar, mas o corpo sabe, há algo errado. Eu diria que é o inconsciente pedindo para ser ouvido. Uma parte esquecida de si, gritando por libertação. O narcisista não conquista pela força, mas pela frequência. Ele vibra naquilo que o empata não curou. É o espelho que devolve a imagem ferida e faz parecer amor. Cada elogio é um anzol, cada silêncio é uma ausência calculada. Ele entende o ritmo do seu desespero e dança dentro dele. A dopamina faz o resto. Aquela explosão breve que te convence de que está vivo, quando na verdade está apenas reagindo à escassez. A mente confunde dor com intensidade e o corpo chama isso de paixão. É assim que o código se instala, não pela lógica, mas pelo fascínio. Há uma parte dentro de você que acredita poder salvar o outro. É essa parte que o narcisista alimenta. Ele oferece migalhas emocionais, mas com o timing perfeito para te manter faminto. Quando você tenta se afastar, ele volta com uma doçura cirúrgica, o suficiente para reacender o vício. É um ciclo de recompensa e punição, onde o amor vira moeda e o silêncio, punição. Jung falava sobre o arquétipo da sombra, e talvez o narcisista seja a personificação viva da sua. Ele mostra exatamente onde você
você ainda depende do olhar alheio para se sentir real. Com o tempo, a identidade começa a dissolver-se. Você não sabe mais onde termina o eu e começa o nós. Suas emoções deixam de ser suas e suas decisões passam a girar em torno de uma aprovação que nunca vem. É o estágio mais sutil da prisão psicológica, quando a liberdade parece egoísmo e o auto-amor culpa. É aqui que o empata mais sofre, porque acredita que a dor é o preço da profundidade. Mas o que parece intensidade é, na verdade, fragmentação. É o inconsciente tentando se reorganizar em meio ao caos. E então surge o colapso interno. O momento em que o corpo não suporta mais o desequilíbrio químico de amar e temer a mesma pessoa. O sistema nervoso alterna entre euforia e exaustão, e o coração se torna um campo de guerra. O empata começa a confundir adrenalina com amor, desespero com apego, controle com cuidado. Nesse ponto, o narcisista já não precisa mais falar. O ciclo continua sozinho, dentro da mente da vítima. É o que Jung chamaria de possessão arquetípica, quando uma energia inconsciente toma forma e governa o comportamento sem que o ego perceba. Mas há algo que começa a despertar. Uma voz que sussurra entre as ruínas do silêncio. Ela não grita, não acusa, apenas observa. É a consciência tentando emergir. É o momento em que o empata, mesmo devastado, começa a enxergar os padrões repetidos como mensagens simbólicas. Ele percebe que sempre atrai o mesmo tipo de energia, o mesmo olhar, o mesmo jogo. E essa percepção, embora dolorosa, é o primeiro rasgo na ilusão. Porque o despertar não começa com coragem, começa com desconforto. O narcisista nunca foi o inimigo, ele foi o espelho. Ele revelou o que o empata ainda não sabia amar em si. Por isso é tão difícil romper, porque cortar o vínculo significa também perder a versão idealizada de si mesmo, aquela que acreditava poder salvar, curar, transformar. E é por isso que o ciclo é químico. A mente vicia não apenas na pessoa, mas no papel que desempenha. Quando esse papel cai, o vazio aparece. E o vazio é insuportável para quem sempre se definiu pela presença do outro. Nesse vazio, tudo parece morrer. Mas é aí que o inconsciente começa a se reorganizar. A dor que parecia destruição é, na verdade, purificação. É o colapso do falso self, a parte de você que acreditava que o amor precisava ser conquistado. Jung dizia que nada é mais perigoso do que ignorar o próprio inconsciente, e esse colapso é o chamado dele. A vida está pedindo que você pare de buscar salvação em quem lucra com o seu caos. Que olhe o espelho, não para se culpar, mas para se lembrar de quem você era antes de ser condicionado a precisar. E o paradoxo final se revela. A libertação não vem quando o narcisista muda, mas quando você deixa de reagir. Quando o gancho da dopamina perde força, quando o prazer deixa de ser fuga. É quando o empata entende que a intensidade não é amor, é o eco da própria carência. E nesse instante, tudo o que parecia dor começa a se converter em lucidez. O corpo ainda treme, a mente ainda tenta voltar, mas a alma já entendeu. E uma vez que ela entende, o ciclo nunca mais é o mesmo. O despertar é lento. Às vezes parece recaída, às vezes parece solidão, mas é cura. É o inconsciente reconstruindo o que o vício emocional destruiu. E quando a mente tenta te enganar com lembranças doces, a alma responde com silêncio. Porque agora você sabe, o amor verdadeiro não manipula a dopamina. Ele estabiliza, ele acalma, ele liberta. E essa verdade, uma vez sentida, muda tudo, mesmo que ainda doa. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante, para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um ponto em que o empata começa a perceber que o silêncio do narcisista é mais barulhento do que qualquer palavra. Esse silêncio não é ausência, é controle. Ele o usa como um bisturi para cortar seu senso de valor em pedaços, até que você implore por migalhas de validação. E o mais cruel é que o empata chama isso de amor. A confusão é o campo de batalha. A dúvida é a arma. A dopamina é o prêmio.
E o vício, o castigo. Jung dizia que aquilo que mais tememos enfrentar contém a chave da libertação. Talvez seja por isso que o empata sempre volta, não pelo outro, mas pela esperança de curar a própria ferida através do mesmo veneno. O narcisista entende o jogo invisível do espelho. Ele sabe que a mente busca coerência e que o coração busca sentido. Então ele mistura os dois, até que você não consiga mais distinguir o que sente do que foi induzido a sentir. É aqui que o ciclo se perpetua. Você acredita que está amando, quando na verdade está se adaptando. Cada vez que tenta se libertar, a memória da dopamina o puxa de volta. O corpo lembra, mesmo quando a mente esquece. É uma química que imita amor, mas é apenas desequilíbrio. E esse desequilíbrio se torna identidade. Há uma ironia cruel na alma empática. Ela sente tanto que acaba se tornando prisioneira da própria profundidade. O narcisista percebe isso e a usa como matéria-prima. Ele faz da sua sensibilidade um laboratório, testando reações, explorando vulnerabilidades, transformando empatia em dependência. Mas o que o empata ainda não percebeu é que o que o prende não é o outro. É o medo de se ver sem o reflexo do outro. É o pavor do vazio, o medo ancestral de não ser suficiente sozinho. O narcisista encarna exatamente esse medo e o oferece como companhia. À medida que o tempo passa, o empata começa a sentir o colapso entre mente e alma. Ele pensa que está enlouquecendo, mas está despertando. A alma começa a rejeitar o que o corpo ainda deseja. O coração tenta perdoar, a razão tenta fugir, mas o inconsciente quer compreender. E essa é a fase mais perigosa, porque o empata começa a acreditar que entender é o mesmo que curar. Não é. Entender é o início da travessia, não o fim. É o portal onde a consciência percebe o padrão, mas o instinto ainda o repete. O narcisista percebe o distanciamento e muda o roteiro. Ele volta como se nada tivesse acontecido. Sorri, chama pelo nome. Reativa as memórias doces. E o empata, cansado da dor, confunde nostalgia com destino. Essa é a isca final. O retorno aparente da harmonia, o falso renascimento. É o ponto em que o empata acredita ter vencido o caos, quando na verdade está apenas reiniciando o ciclo. Jung chamava isso de enantiodromia, o movimento onde o oposto nasce do próprio excesso. O amor que tenta curar se transforma em prisão justamente porque não aceita o fim. Nesse labirinto, o empata começa a questionar a própria percepção. Será que sou eu o problema? Há a pergunta que alimenta o sistema, porque enquanto você duvida de si, o controle dele se fortalece. A manipulação não é sobre gritar mais alto, é sobre te fazer questionar sua própria voz. E quando você duvida do que sente, o narcisista vence. Ele não precisa te convencer, só precisa te confundir. É aqui que o código se revela. Quanto mais você tenta provar sua inocência, mais se torna refém. Mas a alma é paciente. Há algo dentro de você que observa, mesmo em meio à destruição. É o self, como Jung o descrevia, o centro que não se quebra, o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Ele não luta contra o narcisista, ele apenas espera que você se lembre dele. Esse é o início da separação simbólica, quando você percebe que não precisa mais reagir. O silêncio que antes era prisão começa a se tornar refúgio. A ausência, que antes era tortura, começa a soar como liberdade. E é nesse momento que o narcisista perde o controle, porque ele não sabe o que fazer com alguém que não reage. Toda a estrutura dele se alimenta da resposta emocional. Sem ela, ele colapsa. A máscara começa a rachar. O charme se desfaz. E o empata, pela primeira vez, vê o vazio por trás da persona. É chocante, mas libertador. O monstro nunca existiu. O que existia era a ilusão projetada pela própria carência. A energia que parecia dele sempre foi sua. E agora ela começa a voltar. O corpo ainda treme, mas a alma se endireita. O coração dói, mas a mente começa a clarear. A dopamina se acalma.
e o sistema químico que o prendia começa a se reorganizar. O empata sente algo novo, não euforia, mas presença. A ausência do outro não é mais um abismo, mas um espelho limpo. Pela primeira vez, o reflexo devolve o próprio rosto. E o vazio que antes assustava agora acolhe. Porque o vazio não é falta, é espaço para o real nascer. E então o empata entende, ainda em silêncio, que o corte não é vingança nem ruptura violenta. É um retorno à integridade. É quando o nós volta a ser eu e o eu volta a ser inteiro. O narcisista se dissolve, não porque desaparece, mas porque deixa de ter função. A dopamina se neutraliza, o espelho se desfaz, o código se rompe. E o que resta é o começo da verdadeira liberdade, aquela que não precisa ser explicada, apenas vivida. O empata agora caminha sobre o terreno incerto entre o vício e o despertar. Há dias em que sente força e clareza, e outros em que o corpo implora pela antiga dor. Essa oscilação é parte do processo. O inconsciente ainda tenta reorganizar o caos químico que o narcisista deixou como herança. É o estágio em que a mente busca controle, mas o coração busca sentido. E nessa divergência nasce o conflito mais perigoso, o desejo de voltar apenas para sentir algo familiar. Jung dizia que o inconsciente compensa os extremos. Por isso, quanto mais você tenta apagar a dor, mais o corpo tenta revivê-la. O que dói, na verdade, é a ausência do estímulo, não a perda do amor. A dopamina é traiçoeira. Ela faz com que a lembrança da dor pareça prazer. O cérebro associa o caos à paixão e o controle à entrega. É por isso que a ausência do narcisista não traz paz, traz abstinência. E o empata confunde abstinência com saudade. A mente fabrica lembranças seletivas, reeditando momentos doces, enquanto o inconsciente apaga as feridas mais recentes. É um truque químico, uma anestesia emocional. Mas por trás disso, há algo mais profundo acontecendo. A alma está testando sua capacidade de sustentar o próprio vazio sem buscar anestesia no outro. O silêncio que antes era um grito começa a se tornar professor. Cada ausência vira um espelho, cada lembrança, um fragmento de identidade a ser recolhido. O empata começa a perceber que por trás de toda a necessidade de ser amado, havia uma ausência antiga, algo que vem de muito antes do narcisista. Uma voz antiga, talvez da infância, talvez de vidas passadas que dizia: você precisa ser bom para ser amado. E essa crença se transformou em prisão. O narcisista apenas encenou o papel perfeito para confirmá-la. E o empata, sem perceber, se tornou cúmplice do próprio cativeiro. A cura começa quando o empata percebe que o amor que buscava no outro é o mesmo que sempre negou a si. Jung chamava isso de individuação, o processo de reunir o que foi fragmentado pela dor. O empata começa a enxergar que o narcisista não o destruiu, apenas revelou onde a alma ainda não sabia se sustentar sozinha. Cada lágrima, cada recaída, cada desespero é um rito de passagem. Não é fraqueza, é alquimia. É a transformação do vício em consciência, da dor em sabedoria. Mas a mente resiste. Ela tenta racionalizar, criar teorias, buscar culpados. Quer entender o porquê quando o que precisa é sentir o para quê. A alma não fala em lógica, fala em símbolos. O vazio não quer ser preenchido, quer ser escutado. E enquanto o empata tenta compreender, o inconsciente apenas sussurra: pare de correr, porque quanto mais tenta entender o narcisista, mais ele o prende. O foco precisa inverter-se. O enigma não está nele, está em você. E então vem a fase do luto silencioso. O empata chora não pelo outro, mas pela própria ilusão. É o enterro do personagem que acreditava que amor era sinônimo de salvação. A cada lágrima, uma parte do falso eu se dissolve. É um processo quase místico. O corpo parece morrer por dentro, mas é apenas o ego sendo despido. É nesse ponto que muitos desistem, confundindo libertação com perda. Mas a perda é necessária. É a demolição da casa velha antes da reconstrução. À medida que o empata atravessa esse luto, o inconsciente começa a lhe devolver fragmentos esquecidos de poder. Surge uma sensação estranha de autonomia. O coração, ainda ferido, pulsa diferente. Não mais por alguém, mas por si mesmo. É o retorno da energia que antes estava projetada no outro. E o corpo percebe, o mesmo fogo que queimava em desespero agora aquece em lucidez.
e dopamina se equilibra. O vício começa a perder o encanto. E o empata entende que o amor verdadeiro nunca causa abstinência. Ele traz serenidade, mas há recaídas sutis. A mente tenta revisitar antigas conversas, como se quisesse confirmar que tudo realmente aconteceu. É a armadilha do inconsciente tentando voltar ao conhecido. É o impulso de olhar para trás só para sentir que ainda existe uma ligação. Mas a alma, agora desperta, observa em silêncio. Não reage, não busca, apenas contempla. É nesse momento que o empata começa a sentir o poder do não agir. A ausência se torna afirmação. A quietude, escudo. E quando essa quietude se estabiliza, algo muda profundamente. O narcisista perde o domínio simbólico. Ele pode tentar contato, provocar, simular arrependimento, mas já não há mais alimento emocional disponível. O jogo se torna inútil. O código se desfaz, porque a energia que o alimentava se extingue. E o empata percebe que a verdadeira ruptura não é uma decisão racional, mas um estado de consciência. É quando o corpo, a mente e a alma dizem, em uníssono, basta. E o mais surpreendente é o que vem depois. O empata descobre que não precisa perdoar o narcisista. Precisa compreender o próprio papel na dança. O perdão é consequência, não meta. O verdadeiro fechamento acontece quando a história deixa de ter carga. Quando lembrar já não dói e o nome do outro já não provoca química. Quando o amor, enfim, volta a ser um verbo livre. É o ponto de virada invisível, o momento em que o ciclo não se repete mais. Há um instante em que o empata desperto percebe que o verdadeiro inimigo nunca foi o narcisista, mas a parte dentro de si que acreditou que precisava sofrer para merecer amor. Essa descoberta é devastadora, porque até então tudo parecia ter um culpado externo, uma figura concreta a quem responsabilizar pela dor. Mas quando o olhar volta para dentro, não há mais fuga possível. É o momento em que o inconsciente, como um espelho sombrio, mostra o arquétipo ferido do Salvador. Aquele que acredita que só tem valor quando está curando o outro. Eu diria que é o encontro com a sombra pessoal. E essa sombra não grita. Ela sussurra verdades que o ego tenta calar. Nesse mergulho interno, o empata começa a perceber padrões escondidos nas próprias relações. Pessoas diferentes, mas emoções idênticas. O mesmo encantamento inicial, a mesma exaustão final. O inconsciente repete a dor até que ela seja compreendida. Cada narcisista que cruzou o caminho não foi punição, mas espelho. Cada humilhação foi um lembrete simbólico de que o amor não é conquista, é reflexo da própria frequência interna. Mas o ego, viciado em redenção, insiste em transformar feridas em missões. Essa necessidade de salvar que mantém o ciclo vivo. Há uma solidão que acompanha esse despertar. Não é o vazio comum da ausência, mas um silêncio cósmico, como se o universo parasse para observar o renascimento de uma alma. É desconfortável, quase insuportável. Porque pela primeira vez, o empata está diante de si, sem distrações, sem dopamina, sem personagens. É aqui que o inconsciente começa a reconfigurar o campo interno. As memórias que antes causavam dor, agora se tornam símbolos. As lágrimas perdem peso e o corpo lentamente reaprende o que é paz. Mas a mente tenta resistir. Ela busca sentido lógico para o que é espiritual. Tenta transformar cura em fórmula. O empata quer entender como cortar o laço, quando o laço é invisível. A ruptura verdadeira não acontece fora, acontece dentro, no momento em que a alma reconhece que já não há mais nada a aprender naquele espelho. O vínculo energético se dissolve quando o aprendizado se completa. E não é um rompimento dramático, é uma leveza silenciosa. Uma desconexão tão profunda que o próprio nome do outro perde som. O narcisista, percebendo a mudança, tentará reabrir o portal. Mensagens sutis, promessas brandas, lembranças nostálgicas. Ele sente a perda do controle como um colapso interno, porque o empata era o espelho que o validava. Sem esse reflexo, ele se vê diante do próprio vazio, e o vazio o apavora. Por isso ele tenta ressuscitar a antiga química.
Mas agora a alma desperta já não reage. O corpo sente o eco, mas não vibra. A mente reconhece o padrão, mas não mergulha. O encanto se transforma em lucidez. E é nessa lucidez que o empata entende o que Jung chamava de reintegração da sombra. O narcisista, antes visto como algoz, se torna símbolo do próprio desequilíbrio. Ele representa o que o empata reprimia, o desejo de poder, de controle, de validação. Ao reconhecê-lo dentro de si, o empata deixa de projetá-lo fora. O jogo perde sentido, a dopamina se estabiliza, o corpo descansa. O amor próprio, que antes parecia conceito, se torna experiência. A energia começa a circular de outro modo. O empata sente o retorno da vitalidade que antes doava compulsivamente. A criatividade renasce. O prazer deixa de ser busca e volta a ser expressão. O coração não quer mais intensidade, quer verdade. E a verdade é calma. É como se o tempo desacelerasse. O empata percebe que não precisa mais provar nada, nem salvar ninguém. O amor não é uma transação emocional, é um estado de consciência. Nesse ponto, o inconsciente faz algo curioso. Ele começa a testar o novo equilíbrio. Situações parecidas reaparecem. Pessoas com a mesma energia cruzam o caminho. É o exame final. A vida quer saber se o empata aprendeu ou apenas entendeu. O teste é simples. Se há reação, ainda há laço. Se há paz, há libertação. O empata não precisa evitar, apenas observar. O verdadeiro corte acontece quando a emoção não responde mais ao estímulo. Quando o corpo permanece em paz, mesmo diante do antigo veneno, então surge uma percepção quase mística. O empata entende que o narcisista foi uma ponte, dolorosa, mas necessária. Ele o levou ao limite, forçou-o a olhar o próprio abismo, e desse abismo nasceu o self. O que parecia destruição era iniciação. A sombra do outro o conduziu ao próprio centro. E agora o empata percebe que não perdeu nada, apenas devolveu o que nunca lhe pertenceu. O amor volta a ser sagrado, não porque é puro, mas porque é consciente. No silêncio que se segue, não há mais raiva nem saudade, apenas gratidão silenciosa. O ciclo terminou, mas o aprendizado permanece gravado na alma. O empata caminha diferente, fala diferente, sente diferente. O mundo externo continua o mesmo, mas ele já não é o mesmo observador. E é aqui que o verdadeiro poder se manifesta, não em dominar o outro, mas em dominar a própria energia. O código se quebrou, não por força, mas por lucidez. O empata desperto agora caminha com a serenidade de quem sobreviveu ao próprio inferno. Não há mais pressa, nem busca, nem o antigo desespero de ser visto. O que antes era necessidade se transformou em presença. O corpo que antes tremia agora respira. A mente, que antes buscava respostas, agora entende que não há mais perguntas. Porque quando a consciência desperta, a própria dor se transforma em linguagem. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E o empata, enfim, entendeu que o curou não foi fugir da sombra, foi abraçá-la. Essa integração muda tudo. O empata começa a enxergar o narcisista não como vilão, mas como símbolo. Ele representa a força crua do instinto, o ego desenfreado que todos carregam dentro. O empata o atraiu não por fraqueza, mas por destino. O destino de olhar para dentro da própria ferida até que ela se tornasse portal. É o arquétipo do alquimista, transformar veneno em consciência. Dopamina, antes o motor do vício, agora se torna ferramenta de discernimento. O prazer não é mais gatilho, é bússola. Ele sabe quando algo o expande e quando o aprisiona. O mundo, aos poucos, começa a refletir essa nova vibração. As relações mudam. O empata percebe que já não tolera o superficial, o manipulativo, o teatral. Ele reconhece padrões à distância, como se tivesse desenvolvido uma visão simbólica. O olhar ficou mais silencioso, mas também mais preciso. Ele não busca mais intensidade, busca reciprocidade. A energia dele já não se dispersa.
E onde antes havia carência, agora há magnetismo. É o paradoxo da cura. Quando você para de implorar amor, o amor começa a vir até você. Mas o aprendizado não é linear. Há dias em que o passado tenta se infiltrar em forma de lembrança, cheiro, sonho. É o inconsciente testando se ainda há brechas. O empata sente o chamado, mas agora observa sem mergulhar. Ele sabe que memória não é convite, é registro. A diferença entre recaída e consciência está no que você faz com o retorno do velho padrão. Antes o empata reagia, agora ele contempla. E o simples ato de não reagir já é revolução. Há uma nova dopamina que nasce da calma. Não a euforia do controle, mas o prazer da entrega. O empata percebe que a verdadeira química não está no outro, mas na coerência entre corpo, mente e alma. Quando o ser está alinhado, o sistema nervoso se aquieta, a respiração se aprofunda e a energia começa a circular sem esforço. Esse estado não é conquistas, é retorno. A alma sempre soube viver assim, apenas havia se esquecido. O narcisista, sem saber, foi o lembrete mais brutal dessa verdade. E nesse espaço interno de equilíbrio, o empata começa a ver o mundo com novos olhos. Tudo o que antes o feriu agora se torna símbolo de crescimento. Cada abandono foi libertação. Cada manipulação foi um convite ao discernimento. O que parecia castigo, na verdade, era iniciação. O inconsciente o conduziu por um caminho de destruição para que a consciência pudesse nascer. E quando isso acontece, a dor perde função. Ela deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser marca de profundidade. O empata agora compreende a mecânica invisível do laço. Ele enxerga o gancho de dopamina como um reflexo da própria necessidade de controle emocional. Entende que cortar o código não é afastar o outro, é desinstalar o padrão interno que responde à escassez. É quando o prazer deixa de ser fuga e se torna presença. É o fim da hipnose química. E o mais poderoso é perceber que não foi o narcisista quem prendeu o empata. Foi o empata que inconscientemente aceitou ser preso. A liberdade começa no instante em que isso é visto sem culpa. No silêncio da alma liberta, a vida volta a pulsar. Não há raiva, nem ressentimento, apenas compreensão. O empata não busca mais provar nada a ninguém. Ele se torna testemunha da própria jornada, um observador consciente do inconsciente. A energia que antes se esvaía em relações disfuncionais agora se transforma em criação, arte, propósito. O amor que antes era busca, agora é expressão. Ele não precisa mais ser amado. Ele é o amor que buscava. O narcisista, em algum ponto do caminho, desaparece. Não porque morreu, mas porque perdeu função simbólica. O empata não precisa odiá-lo, nem lembrá-lo. Ele simplesmente se dissolve na linha do tempo, como um sonho que cumpriu seu papel. O código, antes tão poderoso, agora é apenas memória neutra. E o empata entende. A dopamina que um dia o acorrentou é a mesma que agora alimenta sua criação, sua liberdade e sua consciência. A energia nunca foi inimiga, foi apenas mal direcionada. E quando esse entendimento se instala, o ciclo se encerra. O empata não busca corte porque já não há laço. Ele não busca justiça porque já não há guerra. Ele apenas é. E nesse estado de ser, a luz e a sombra se encontram em equilíbrio. A dopamina volta ao fluxo natural. A mente e o coração deixam de competir. E o amor finalmente volta ao seu lugar sagrado, não como dependência, mas como consciência viva. Tudo o que foi dito até aqui não era sobre o outro, era sobre o espelho que ele acendeu dentro de você. O narcisista foi apenas o cenário. O verdadeiro enredo sempre foi a sua própria consciência, tentando lembrar quem é. Cada dor foi um chamado, cada ciclo um retorno. E agora, no ponto mais silencioso da jornada, o empata desperto entende. O amor que buscava fora sempre esteve esperando por reconhecimento dentro. O código nunca esteve no outro, esteve no reflexo. A alma aprende em símbolos. O vício era a linguagem que ela encontrou para falar de ausência. A dopamina, esse mensageiro químico, nunca foi inimiga. Foi o sino que ecoava dizendo: há algo que você ainda confunde com amor. E o momento em que você ouviu esse som sem fugir foi o instante em que tudo começou a mudar. Jung chamaria isso de integração,
o ponto em que a sombra deixa de ser ameaça e se torna parte da luz. Agora, a dor tem outra forma. Ela não corrói, purifica, não aprisiona, revela. O corpo entende que sentir é a forma que a alma tem de falar. E cada lembrança que antes ardia, agora brilha com significado. O narcisista desaparece como fumaça depois da chama. O empata permanece inteiro, silencioso, vivo. A dualidade se dissolve e o amor deixa de ser uma busca, torna-se um estado. Há uma quietude nova que não é ausência, mas presença total, como se o universo respirasse junto com você. O passado não pesa mais, o futuro não pressiona. Tudo se reduz ao agora, esse instante em que você existe sem precisar se justificar. O que antes era necessidade agora é expressão. O que antes era falta agora é poder. E o que antes era dor agora é portal. A mente tenta entender, mas o coração já sabe. Porque quando a consciência toca a alma, a linguagem se torna pequena. Só o silêncio explica. É nesse silêncio que a liberdade nasce. Não como um grito, mas como um suspiro, o mesmo que o corpo dá quando finalmente se reconhece como casa. O mesmo que a alma dá quando entende que nunca esteve perdida. E talvez seja isso que Jung quis dizer quando falou que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Porque ao olhar para dentro, você não apenas viu o narcisista desaparecer, viu a si mesmo renascer. E esse renascimento não tem testemunhas, não precisa de plateia. É uma metamorfose íntima, invisível, mas total. Agora, o mundo parece o mesmo, mas você o habita de outro modo. O olhar é mais calmo, o toque é mais leve, a presença mais profunda. Você entende que nada do que foi vivido se perdeu. Tudo cumpriu o papel de conduzir até aqui, esse ponto de lucidez em que o amor não exige, apenas flui. O código foi quebrado, mas o aprendizado permanece como uma cicatriz sagrada que lembra onde você voltou a existir. E quando um dia a vida colocar outro espelho à sua frente, você o reconhecerá. Não reagirá, não fugirá, apenas sorrirá, porque saberá distinguir o reflexo da ilusão. Saberá quando algo te eleva e quando algo te puxa. Saberá, acima de tudo, que ninguém tem poder sobre a sua paz a menos que você entregue. E dessa vez, você não entregará. A jornada termina onde deveria ter começado, em você. O ciclo que parecia prisão era, na verdade, iniciação. E o empata que um dia se perdeu agora é alquimista de si mesmo. Ele entende que toda ferida foi porta, todo amor foi espelho e toda queda foi retorno. O narcisista não roubou nada, apenas apontou o caminho de volta. E se algo dentro de você pulsa diferente agora, é porque a verdade encontrou espaço. Que esse vídeo não termine em silêncio, mas em eco. Que essa consciência continue se expandindo em outros corações. Se algo aqui te tocou, compartilhe, não por costume, mas por propósito. Deixe seu gesto se tornar símbolo, um sinal para outros empatas que ainda dormem, porque o despertar é contagiante e começa sempre com um só movimento, a coragem de olhar para dentro.